Olá amigos e amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo para o seu canal preferido, Aquilo que Você Não Quer Saber. Estamos ainda aí passando da metade de fevereiro e o governo que entrou no poder dizendo que ia acabar com a corrupção, já começa o ano aí tendo que responder, né, problemas de corrupção no governo, problema de corrupção do próprio filho. É complicado, né? Mas é uma coisa que nós brasileiros parece estarmos bem acostumados com isso. Já está aí respondendo, tendo que responder ou se justificar, demitindo, né, ministros para esconder, no caso da demissão, foi para esconder, né, a corrupção que existe dentro do governo, que veio para nos livrar da corrupção do PT. Mas enfim, não quero falar do governo, não quero falar do PT, não é isso. E sim da corrupção. Então já vai começando deixando aquele like no início do vídeo mesmo, porque você pode esquecer quando chegar lá no final. Já começa deixando o seu like e se inscreva no meu canal também, quem não é inscrito, que esse vídeo vai valer muito a pena. Porque nós brasileiros parece que somos pessoas bem propensas à corrupção, né? Parece que o Brasil é o país mais corrupto do mundo. O que não é verdade, e é isso que vamos ver agora. Primeiro, para tirar o erro da corrupção, que a maioria das pessoas entendem a corrupção existindo em todos os lugares, que todas as pessoas são corruptas. No Brasil parece que todo mundo é corrupto. Para tirar essa forma geral, usando o Sérgio Buarque de Holanda, uma tradução muito mal feita, uma dedução minha muito mal feita, até feita, de Sérgio Buarque de Holanda, diz que a corrupção é o ato de você usar o público para beneficiar o privado. Ou seja, significa que a corrupção, literalmente, ela se dá dentro do âmbito público. Ou seja, o deputado, o senador, o governador, que libera uma licitação para uma empreiteira, fazer um prédio em uma área pública, na qual esse prédio vai render bilhões, né? Tá chovendo, eu espero que não fica com esse barulho da chuva no telhado no vídeo, mas hoje tá chovendo o dia inteiro, né? Tá, desde ontem, né? Na verdade, domingo, tá chovendo bastante aqui. Então, o governo que libera uma licitação para uma empreiteira, para ela fazer um prédio em uma área pública, em uma área de reserva do governo, esse cara está usando o poder dele de um agente público, de um agente que deve fazer coisas pelo público para aquela comunidade na qual ele está inserida. Ele usa esse poder de agente público que ele tem para beneficiar o privado, para beneficiar a empreiteira, que possivelmente o subornou, né? Porque no caso da propina, o empresário que deu a propina, esse empresário ele não é corrupto, ele é corruptor, né? Ou seja, cai na categoria de suborno, ele subornou. E quem é corrupto é a pessoa que trabalha na esfera pública, que usa seu poder de pessoa pública para beneficiar essa pessoa que o subornou, né? Que lhe pagou uma propina. Então, dito isso, aquele coordenador de escola pública, né, que utiliza o tempo de pessoa pública, né, quando ele está na escola e o tempo que ele está trabalhando na escola, esse tempo é um tempo que deve ser usado exclusivamente para aquela comunidade escolar. Ele usa esse tempo para poder fazer coisas para beneficiá-lo a si próprio, como usa esse tempo para poder fazer o seu trabalho de mestrado,
né, o seu trabalho de pós-graduação, não sei, ele usa os recursos públicos da comunidade escolar, daquela comunidade escolar, né, que seria o tempo, é um recurso, os materiais, né, folha, tinta da impressora, o computador usa isso para poder, essas coisas, usa essas coisas e mais para poder fazer o seu trabalho de mestrado, de doutorado, um trabalho que vai beneficiar só a si próprio. Ele está usando o público para beneficiar o privado. Aquele policial que utiliza da sua figura pública de pessoa que trabalha para o público, para o Estado, utiliza esse poder que foi lhe concedido para tirar uma multa de um amigo, utiliza esse poder para deixar com que o traficante passe com uma droga. Claro que esse traficante deve ter pagado uma propina para ele, obviamente. Então existem várias pequenas corrupções, né, no poder público, desde o secretário que trabalha em algum órgão público, que facilita a vida de um familiar dele, de um amigo dele, porque a gente sabe que essas organizações públicas, que essas repartições públicas existem para ferrar mesmo com a vida das pessoas, tamanha burocracia que existe nessas repartições públicas, é uma burocracia imensa. Então, sabendo disso, ele utiliza do seu poder de agente público que trabalha naquele lugar para beneficiar a um amigo, a alguém da família ou a si próprio. Ele está utilizando então da figura pública que ele tem para isso, quanto a de um deputado, um senador, um presidente que libera licitações, que libera documentos para empresários, para empreiteiras, para indústrias farmacêuticas e etc, e etc. E ganha propina e ganha milhões e bilhões com essa corrupção, bilhões do dinheiro público com essa corrupção. Dito isso, aqui não está meu foco. Meu foco não está nisso que acabei de dizer. Meu foco está em... Lembrando aqui, alguns vídeos atrás, eu falei, quando eu estava falando do Paulo Guedes, quando ele estava no programa da Leda Borges, acho que é assim, né, que fala. Ele não estava no programa, ele estava falando, participando do programa via Skype. E quando perguntaram, né, Paulo Guedes não, desculpa, Olavo de Carvalho, né, que é o guru desse governo, o guru da sabedoria, né, dê-me sua sapiência, guru, né, Olavo de Carvalho, é o guru desse governo, desse governo de Jair Bolsonaro. Quando perguntado a ele o que ele esperava desse governo, ele disse que nem esperava que fosse dado um jeito na economia, que melhorassem a educação, não, porque isso é muito subjetivo, algo assim ele disse. Mas ele falou que esperava que o governo melhorasse a segurança pública. E eu o critiquei, falei, mas como? Será que ele não vê que o país, quanto mais pobre, mais violento é? Como melhorar a segurança pública sem melhorar a economia? Como melhorar a segurança pública sem melhorar a educação? País analfabetos são os países mais pobres. Os países mais pobres são os países mais violentos. Será que ele não percebe isso? E quando você vai ver também dos países mais corruptos, é exatamente aí que você chega. São exatamente nesses países mais pobres. A conclusão entre pobreza e violência, pobreza e corrupção não muda muito também. Você pode ver que as maiores corrupções estão nos países mais pobres também. Então, o que significa que os países mais corruptos são os países mais pobres, né?
O que eu estou querendo dizer para você é que pobreza significa corrupção? Não é por aí. Não estou dizendo que pobre é corrupto e rico não é. O que eu estou dizendo é que os dados mostram que os países pobres são os países, em tese, mais corruptos do mundo. O que significa que está tudo incluído. Está tudo incluído. Pobreza, analfabetismo, que os países pobres são os países mais analfabetos, violência, corrupção. Então, dizer que países mais ricos economicamente têm menor possibilidade de corrupção seria um erro. Seria um erro muito grande. Porque se você olhar para o Brasil, por exemplo, você vai ter este contraste, né? Por exemplo, o Brasil é a 8ª maior economia do mundo. Não parece, mas é. Uma pesquisa realizada em 2015, tendo dados colhidos desde 2013 a 2015, mostra que o Brasil estava em 76 no ranking, em 76º, né, número 76 do ranking. Em 2018, né, mas equivalente a 2017, o Brasil já tinha caído para 90º, não me lembro se era 91º, tal. Agora, feito em janeiro de 2019, com dados colhidos em 2018, o Brasil é o 105º, ou seja, um número 105 no ranking. Isso de 180 países. 180 países, o Brasil está em 105 no ranking dos mais corruptos. Dito isso que eu tinha falado desde o início, a 8ª maior economia do mundo está no ranking 105 da corrupção. Se a pobreza tem muito a ver com a corrupção. O fato é que não adianta o país ser rico economicamente apenas. Bem, eu estava vendo um vídeo aí de eu não sei se era mexicano ou argentino. Talvez fosse um desses dois. Brasileiro não era, que era em espanhol. Eu estava vendo um vídeo, eu acho que era mexicano, né? Um vídeo com uma comparação entre os 3 países mais influentes latino-americanos: Brasil, México e Argentina. Tinha vários aspectos nesse vídeo, mas me chamou a atenção que o Brasil é o país mais rico da América Latina, né? E, obviamente, então, está na frente de México e Argentina. E em segundo lugar, México, depois Argentina. Contudo, a população argentina é mais rica que a população brasileira. E estava que a população brasileira era a mais pobre, muito próximo do México, né? Muito próximo ali do México, mas ainda era mais pobre. Como o país com a 8ª maior economia do mundo, e a Argentina não chega nem perto mesmo, é um país que popularmente é mais rico que o Brasil. Distribuição de renda, né? Distribuição de renda. O Uruguai está muito acima de Argentina, de Brasil, de México, porque tem uma distribuição de renda muito igual. Não tem gente lá muito ricaço mesmo, e também não tem gente passando fome. Na Argentina também a distribuição de renda é muito melhor do que a distribuição do Brasil, enquanto que a distribuição de renda do Brasil existe um Zaik Batista da vida, são poucos, mas o norte e o nordeste, principalmente do país, são pessoas que vivem em condições precárias de vida. São pessoas abaixo da linha da pobreza. Já foi pior. Eu me lembro que em 2001, mais ou menos, né, o índice de analfabetismo do Brasil era alarmante, sobretudo no norte e nordeste.
Contudo, o índice também de pobreza, né, de pessoas abaixo da linha da pobreza, também era alarmante, sobretudo no Norte e Nordeste. Porque, como já deixei claro também, né, analfabetismo e pobreza tem tudo a ver. Agora, esse número ha melhorado consideravelmente, mas ainda continuamos um povo que temos ainda muitos analfabetos e muita pobreza ainda. A diferença e a distribuição de renda deixa muito a desejar. Com isso, então, somos um país economicamente rico, senhores. Oitava maior economia do mundo, mas não somos um povo rico. Dado isso, a corrupção tem tudo a ver com a riqueza, mas não só a riqueza de uns do país, e sim a riqueza do país. O país rico, e não o governo economicamente rico, e sim o país como um todo, como povo, né? Rico, com uma distribuição de renda mais igualitária, assim como é na Suécia, um dos países menos corruptos do mundo, assim como é na Dinamarca, acho que o segundo país menos corrupto do mundo, como é na Nova Zelândia, acho que o primeiro país menos corrupto do mundo. O Brasil é a oitava maior economia do mundo, mas somos o 105º país mais corrupto do mundo. Então era essa a conclusão que eu queria chegar, que pobreza e corrupção têm tudo a ver, e estamos com um governo que prometeu acabar com a corrupção e um pouco mais de um mês e meio no poder. O que se ouve falar não é diferente do governo passado. Na questão de corrupção, claro. Bem, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se não gostou também, deixa seu like, né? Se inscreva no meu canal, ative o sininho e fica com Deus.